Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes no TVE Esportes um papo com Carlos Schwank, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Inclusão social pelo esporte, Fundação Tênis completa 20 anos. E mais, os destaques da semana e a agenda esportiva. TVE Esportes está no ar. E a gente abre o programa falando de Grenal, considerado um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, quiçá do mundo. O duelo número 432 entre Internacional e Grêmio volta a decidir neste domingo, 4 da tarde, na Arena, o Campeonato Gaúcho de 2021. O tricolor pode comemorar o tetracampeonato com um empate, já que venceu o jogo de ida por 2-1 domingo passado no Beira-Rio. E foi a equipe colorada que saiu na frente aos 26 minutos do primeiro tempo. No círculo central do gramado, Cuesta faz um lançamento de 30 metros e encontra Edenilson dentro da área. O meia domina e encobre o goleiro Breno com um toque. Galhardo vence Jeromel na corrida e bota para dentro. 1-0. Aos 13 da segunda etapa, Lucas Silva cobra falta da intermediária. Diego Souza sobe sozinho entre os zagueiros colorados e cabeceia no canto esquerdo de Marcelo Lomba. 1-1. 20 minutos depois, contra-ataque gremista pela direita. Darlan cruza de pé esquerdo e na mesma posição do primeiro gol, Ricardinho sobe mais alto que a zaga e de cabeça vira o placar no Beira-Rio. Final, Grêmio 2-1. 36 dias depois de estrear com derrota na Libertadores da América, o Inter reencontra o Always Ready nesta quarta-feira, 7 da noite, no Beira-Rio, com a classificação praticamente assegurada para a próxima fase. Isso graças à vitória sobre o Olímpia do Paraguai, quinta passada em Assunção. O único gol do jogo foi marcado por Yuri Alberto aos 37 minutos da etapa final. Com 9 pontos na tabela, o time lidera o grupo B com 12 gols e saldo 7, 6 a mais que o segundo colocado, o Deportivo Táchira. Com uma vitória colorada simples sobre os bolivianos na próxima rodada, os colorados terminam a fase de grupos em primeiro lugar na tabela. O Inter só fica fora das oitavas de final se sofrer uma goleada histórica em casa. Na quinta, 9h30 da noite, o Grêmio enfrenta o La Equidad em Ambato, no Equador, para carimbar a vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Quinta, na Venezuela, o Grêmio aplicou 6-2 no Aragua e se classificou matematicamente em primeiro lugar no grupo H, com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Mas se ainda falta muito tempo para a dupla Grenal pensar em título nas competições sul-americanas de futebol, que recém estão concluindo a primeira fase no futebol 7, o Grêmio é o novo campeão da América. E a galeria de troféus gremista ganhou mais um. Com os craques Falcão e Douglas juntos pela primeira vez em quadra, o Grêmio Futebol 7 conquistou a Liga das Américas 2020. O título veio com uma goleada de 5-1 sobre o Sporting Guatemala no Complexo Rodrigo Mendes, em Porto Alegre. Dico, Kojak, Douglas, Luiz Guilherme e Iago marcaram os gols do time gaúcho, que garantiu vaga no Mundial da categoria e também na Liga das Américas 2021. E tem mais gaúcho comemorando taça e até vice-campeonato no exterior. Tenista número 1 do Brasil, Gabriela Sé, fez história esta semana no ITF W15 de Antalya, na Turquia. Em parceria com a romena Cristina Dinu, Gabriela foi campeã de duplas do torneio no último sábado, superando as alemãs Katarina Hering e Natália Ziedliska por 7-5 e 6-1. Foi o 22º título da dupla e segundo na temporada. No domingo, depois de quase 1h30 de jogo, a gaúcha de 28 anos acabou perdendo a final para a própria Cristina Dinu por parciais de 6-3 e 6-0. E a gente segue falando de tênis para comemorar os 20 anos de uma instituição que busca a inclusão socioeducacional de jovens carentes a partir do esporte. Estamos falando da Fundação Tênis. E quem conversa com a gente é o coordenador-geral da entidade, o Gastão Englert. Boa tarde, seja bem-vindo, Gastão. Obrigado pela tua atenção e gentileza com a gente aqui no TVE Esportes. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço aqui para a Fundação Tênis.
20 anos é uma marca muito importante e nada melhor que estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Maravilha. Gastão, até vamos começar, né, sobre um pouquinho sobre, até de maneira sucinta, resumida, um pouquinho da história, né, como surgiu essa ideia de juntar essa questão, né, tanto desse trabalho de integração, né, assistência social, educação, unir o esporte, como surgiu? Pois então, na verdade, quando a gente começou há 20 anos atrás, né, nós tínhamos um sonho de oferecer tênis para comunidades carentes, né. Naquela época se falava muito pouco não existia muito projeto social, questão dessa palavra, esse contexto de ONGs não existia, mas depois de um bom tempo, assim, a gente começou a ficar inquieto do que os alunos levariam para a vida deles, uma vez que terminasse o ciclo deles de aulas de tênis dentro da Fundação Tênis. E uma vez que a gente começou a fazer essa provocação interna, a gente viu o seguinte, não, o que eles vão levar, então, na realidade, são os valores, né? São as coisas que eles vão aprender em termos de competências individuais, que eles, através de treinamento de tênis, mas que eles vão poder aplicar em qualquer contexto da vida deles. E assim se foi. Então, a partir aproximadamente de 2008, né? Nós começamos focadamente, então, a inverter o processo. A gente começou, então, a dar aulas de desenvolvimento de competências, usando o esporte tênis como ferramenta, para que esses alunos, então, possam usar essas competências aprendidas através do tênis em qualquer lugar da vida deles, e é como nós seguimos até hoje. Muito bem. A Fundação possui 1.400 alunos, isso? Como manter esse trabalho? Isso, hoje a gente atende 14 núcleos, né, divididos em 8 cidades no Brasil, através de parceria com 28 escolas públicas de ensino, né, onde em cada um desses locais a gente atende aproximadamente 100 alunos, que nós chamamos de núcleos, né. E claro que a sustentabilidade do projeto ele se dá basicamente através de leis de incentivo, né, então, onde pessoas físicas ou jurídicas elas podem contribuir com a sustentabilidade da Fundação Tênis. E assim nós vamos, né? Então nós temos esses projetos e esses projetos são renovados anualmente e enfim, estamos sempre sempre envolvendo a sociedade civil, né, através das empresas, para que a gente consiga então dar continuidade. E essa questão da continuidade ela é muito importante porque não existe um processo um programa educacional como nós somos, se ele não tem continuidade, né? Então, um dos grandes desafios da instituição é justamente conseguir anualmente, independente de crises, independente de governos, coisa e tal, que a gente consiga, então, mobilizar parceiros para que eles contribuam, então, com a Fundação Tênis, para que a gente possa dar continuidade, porque esse trabalho ele só aparece a partir do tempo, né? Porque a construção desses indivíduos ele não acontece do dia para a noite. Então, até para finalizar, como é que foi o trabalho de vocês durante até a pandemia? Como é que está sendo esse problema nesse momento e desafios até nesse momento da pandemia? Como é que foi a adaptação até para os trabalhos e futuramente? Não, a gente quando se chegou esse negócio da pandemia, a gente teve um princípio básico, né? Manutenção de vínculo. A gente não pode perder as pessoas porque a gente não vai estar presencial com elas. A partir disso, a gente redesenhou a nossa metodologia de uma forma que a gente, através de atividades assíncronas, né? Então a gente se relacionava 3 vezes por semana com os alunos, através de envio de atividades, e eles tinham, então, durante toda a semana para nos devolver. Dessa forma, a gente conseguiu manter contato direto, a gente estabeleceu plataformas de comunicação com os alunos, né? Para cada um dos 14 núcleos, e hoje a gente mantém, então, contato direto com mais de 1.070 alunos, né? Então, mesmo de forma... E a gente continua fazendo atividade de desenvolvimento integral desses jovens, claro que agora através de atividades coordenadas pelas plataformas e de forma que eles devolvam, então, desafios e atividades de desenvolvimento cognitivo para a gente semanalmente. E assim a gente conseguiu, então, manter a rotina, além também de ter participado um pouco, apesar de não ser a essência da nossa existência, de uma questão um pouco mais assistencial, né? Então a gente conseguiu fazer entrega de mais de 1.000 cartões de alimentação, que eles tiveram uma função muito importante, que além de levar o alimento até eles, e como ele veio na forma de cartão, ele viabilizou o desenvolvimento da economia local, porque as pessoas gastavam o cartão dentro da própria comunidade. Também a gente teve entrega de panetones no Natal, então a gente procurou
dentro do alcance dos nossos parceiros que a gente tinha também nesse momento de tanta dificuldade, conseguir auxiliar da maneira que fosse a eles terem uma vida um pouco mais digna, né? E a gente tem a perspectiva já agora, assim, de estar aproximando de um retorno, né? A gente espera que agora, de uma maneira escalonada, com um protocolo de segurança super cuidadoso, que a gente vá aos poucos, voltando, não com as turmas de maneira integral, mas ainda a pessoa faz um dia virtual, um dia presencial, que a gente retome com todos os 1.400 alunos. Gastão, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Grande abraço. Valeu, abraço. Atletas olímpicos e paralímpicos, equipes técnicas e outros profissionais em preparação para as Olimpíadas estão sendo vacinados em todo o país contra a Covid-19. Aqui no estado, as aplicações das primeiras doses das vacinas foram feitas na Policlínica Militar de Porto Alegre. A judoca Maria Portela, o saltador em distância Samori Wiki, os paralímpicos da esgrima em cadeira de rodas Wanderson Chaves e Mônica Santos foram alguns dos atletas que estiveram na Policlínica durante a semana. Alguns nomes foram imunizados em outros estados, casos das nadadoras paralímpicas Susana Schnarforth e Maria Carolina Santiago, ambas do Grêmio Náutico União. Há pouco menos de 100 dias para os Jogos Paralímpicos, atletas brasileiros ainda buscam pontuações e vagas diretas em competições internacionais. Enquanto no Grand Prix de Notwil, na Suíça, o atletismo paralímpico retornou sem conquistar nenhum pódio, nem índice para Tóquio, no Mundial de Natação, em Funchal, Ilha da Madeira, o Brasil já tem 4. 3 ouros com Gabriel Bandeira e uma prata com João Pedro Brutus. A competição termina neste final de semana, mas independente de medalhas, a delegação brasileira promete fazer bonito em Tóquio. A menos de 100 dias dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o Comitê Paralímpico Brasileiro revelou os uniformes que a delegação brasileira vai vestir na competição que começa em 24 de agosto. O Brasil já tem 178 vagas garantidas em 14 modalidades paralímpicas. Até o momento, 30 atletas de 6 modalidades já têm o passaporte carimbado para os Jogos do Japão. E dos 6 pódios brasileiros na primeira etapa da Copa do Mundo de canoagem em velocidade no último fim de semana em Szeged, na Hungria, 4 foram conquistados por atletas paralímpicos do Brasil. E a primeira das 2 medalhas de ouro de Fernando Rufino marcou a presença brasileira na competição ainda na madrugada de sexta-feira. O para-atleta confirmou o favoritismo e foi o grande campeão da prova VL2 masculino. No VL2 feminino, Débora Benevides ficou com a prata atrás da campeã russa Maria Nikiforova. No sábado, Rufino foi o mais veloz no KL2. No KL1, Luiz Cardoso foi bronze. Também no sábado, foi a vez do multicampeão Isaquias Queiroz garantir a prata na prova de C1 1000 metros. Já qualificado para Tóquio, Isaquias se juntou a Jack Godman no domingo e foi bronze no C2 1000 metros da Copa do Mundo de canoagem em velocidade. O hipismo brasileiro participará das Olimpíadas com uma equipe de adestramento, 3 de saltos e 3 atletas classificados no conjunto completo de equitação. Mesmo assim, os conjuntos do Brasil seguem atingindo bons resultados em provas internacionais. Em competição de 4 estrelas disputada em Gorla Minori, na Itália, Pedro Muilaert, montando Shift Brise MFS, ficou em segundo lugar com obstáculos até 1,45 m e disputa contra-relógio, uma das provas mais difíceis do hipismo mundial. O brasileiro completou o percurso de 11 obstáculos, 2 deles duplos, com a marca de 56 segundos e 19. Na Stock Light, a segunda corrida da etapa de Interlagos teve um pódio totalmente gaúcho. A prova foi ganha pelo pelotense Gabriel Hobby, seguido pelo hamburguense Arthur Leist e pelo santacruzense Lucas Cole. Hobby é segundo no campeonato com 85 pontos. Leist vem logo a seguir com 68. O líder, Felipe Batista, soma 100 pontos. Na Stock Light, a segunda corrida da etapa de Interlagos teve um pódio totalmente gaúcho. A prova foi ganha pelo pelotense Gabriel Hobby, seguido pelo hamburguense Arthur Leist e pelo santacruzense Lucas Cole. Hobby é segundo no campeonato com 85 pontos. Leist vem logo a seguir com 68. O líder, Felipe Batista, soma 100 pontos.
E também teve gaúcho em destaque na principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car Pro Series. César Ramos foi quarto na corrida 1 da etapa de Interlagos e continua entre os primeiros classificados do campeonato. O piloto de Novo Hamburgo está no quarto lugar com 61 pontos, apenas 4 a menos que o líder Daniel Serra. A segunda corrida da Stock Car ficou marcada por um espetacular acidente de Caetano de Mauro, que levantou o voo e bateu com força no muro ao tentar ultrapassar adversários no final da prova. O piloto não ficou ferido. TV Esportes faz agora um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco para um papo com o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Carlos Schwank, e a agenda esportiva. Estamos de volta com o TV Esportes para falar de novo de futebol. Daqui a pouco, às 15h, dupla Grenal tem compromisso no Campeonato Brasileiro Sub-17. Pela terceira rodada da competição, o Inter recebe o Santos do Passo da Areia. No jogo anterior, o empate em casa com o Fluminense garantiu o primeiro ponto colorado, oitavo colocado no Grupo B. E sexto no Grupo A, depois da derrota quarta-feira para o Flamengo por 4-3 no Rio de Janeiro, o Grêmio enfrenta o Atlético Goianiense no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Mais futebol e outros esportes você confere agora na agenda. Copa do Brasil Sub-20. Pelas quartas de final da competição, o Inter volta a enfrentar o Vasco da Gama neste sábado a partir das 20h no estádio Beira-Rio. No jogo de ida, sexta-feira passada, no Rio de Janeiro, vitória colorada por 1-0, gol de Matheus Cadorini. O empate garante à equipe gaúcha uma vaga às semifinais. E logo mais, às 15h, a dupla Grenal joga em casa pela 9ª rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Grêmio enfrenta o 9º colocado, Flamengo, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O time caiu para o 6º lugar após a derrota para o Corinthians, segunda-feira passada em São Paulo. Atuais campeãs brasileiras, as paulistas abriram 3 gols de vantagem com Isa contra e Giovana 2 vezes. As meninas tricolores chegaram a reagir com Rafa Leve e Janaína, mas o jogo ficou no 3-2. Quinto colocado, o Inter recebe no campo do Sesc Campestre, em Porto Alegre, a equipe do Minas Brasília, lanterna da competição. Oportunidade para as gurias coloradas se recuperarem do empate em 1-1 com o Avaí Kinderman, segunda-feira no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Milena abriu o placar aos 15 minutos de jogo, mas Larissa, aos 35, igualou para as catarinenses. E às 15h de domingo também tem futebol gaúcho no Brasileirão Feminino da 2ª Divisão. O Brasil de Farroupilha segue na estrada desta vez para encarar o América Mineiro em Belo Horizonte. A equipe da Serra esteve muito perto de estrear com vitória no Grupo F da competição diante da Ponte Preta em Campinas, São Paulo. À frente do placar desde os 74 minutos de jogo, com o gol de Fran, as gaúchas acabaram cedendo o empate no último lance da partida. Maiara aproveitou um descuido da defesa visitante e deixou tudo igual. Liga Nacional de Futsal. Amanhã é dia de conferir as equipes gaúchas na competição. À 13h, o Atlântico enfrenta os catarinenses do Blumenau em Erechim. O Galo Verde Rubro caiu para o 7º lugar na tabela, depois de perder no último domingo para a Açoeva. A representação de Venâncio Aires, que recebe o Cascavel às 16h, assumiu a 3ª colocação com os 2-1 no último clássico. Líder da competição, a ACBF está no Uruguai disputando a Copa Libertadores da América de Futsal. E nesta quarta, 2h15, a seleção brasileira de basquete 3x3 entra em quadra para enfrentar a Turquia na estreia do pré-olímpico da modalidade em Graz, na Áustria. Promovido pela Federação Internacional de Basquete, a competição tem 3 vagas em disputa para Tóquio. Ainda na quarta, o time volta à quadra para encarar a seleção tcheca. Na sexta, tem Brasil e Polônia, e no mesmo dia fecha a fase de classificação do grupo contra a Mongólia. Jefferson Socas, Fabrício Veríssimo, André Ferros e Jonatas Melo são os titulares da seleção treinada por Douglas Loriti.
E agora a gente fala de vôlei. As seleções feminina e masculina entram em quadra na próxima semana para a disputa da Liga das Nações, na cidade italiana de Rimini. As competições serão realizadas em sistema de bolha para minimizar os riscos da pandemia do coronavírus. As gurias serão as primeiras a entrar em ação diante das canadenses na terça-feira, dia 25. Já o time masculino estreia na competição na sexta-feira, dia 28, contra a Argentina. 16 jogadores foram convocados para a disputa da primeira fase da Liga das Nações. Entre os relacionados estão os gaúchos Fernando Cachopa e Tales. E com o técnico principal, o também gaúcho Renan Dalzotto, ainda em recuperação da Covid-19, a seleção será comandada pelo interino Carlos Schwank. E é com ele mesmo, Carlos Schwank, que a gente fala agora no TVE Esportes, ex-jogador de vôlei em diversos clubes do Brasil e do exterior. Carlos Schwank atuou 8 anos na seleção brasileira, onde conquistou medalhas em 2 edições da Liga Mundial, participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Boa tarde, seja bem-vindo, Carlos Schwank. Muito obrigado aí por participar conosco no TVE Esportes. Boa tarde, satisfação estar presente no programa de vocês. Como é que está sendo para ti assumir a seleção nesse momento, na reta final, antes da Olimpíada? Bom, estar na seleção desde o primeiro momento que eu estive aqui assim é uma emoção única. Nesse momento, um momento delicado, também um momento muito importante, onde a gente está prestes a começar um campeonato, a Liga das Nações, e também muito delicado para o nosso comandante, líder e técnico, Renan Dalzotto, está ainda impossibilitado de estar na frente, né? Muito contente de levar os treinos, de poder liderar a equipe. Qual é a tua expectativa em relação à questão da Liga, né, da Liga das Nações agora, que vai ser disputada entre os dias 28 de maio e 27 de julho, né, na Itália? O Brasil vai estrear contra a Argentina, né? A expectativa da EVNL é a melhor possível, onde a gente também vai com uma ideia de preparação para o campeonato sequente, mas cada jogo vai ser um objetivo único para nós, onde teremos que testar jogadores, preparar jogadores, porque vários chegaram em pontos, em momentos diferentes da nossa apresentação aqui como seleção. Então, um campeonato muito importante que vem nesse momento, após também quase 2 anos sem competições, né? A gente vai estar com 16 jogadores na Itália, em um sistema de bolha, e jogando contra as melhores equipes do mundo nesse mais de um mês, né, de campeonato da Liga das Nações. Maravilha. Bom, o Dalzotto, claro, em virtude da Covid-19, não vai estar, não vai poder, né, estar de maneira presencial. Tu vai colocar um pouquinho da tua pitada também na seleção? Quando o Renan me convidou para estar junto dele aqui como assistente técnico, é porque a gente tem a mesma visão de voleibol, o mesmo olhar clínico sobre isso. Então, desde o momento que ele foi internado, as coisas seguem como ele planejou e como ele gosta de que seja tocado. É claro que nesse momento, quando eu assumo um pouco ali à beira da quadra, existem algumas peculiaridades que são minhas, né? Eu não consigo colocar o Renan ali em prática. Mas dentro de uma visão geral de voleibol, a gente trabalha no mesmo sentido. Como é que a seleção brasileira está chegando para as Olimpíadas e o que dá para melhorar? O que dá para perceber nesse momento? Nós temos 7 campeões olímpicos que já são bastante experientes internacionalmente, né? Temos algumas jovens promessas que estão aí surgindo. Então, esses jogadores mais novos, eles precisam jogar um pouquinho mais, e a VNL vai servir para isso. E enquanto, em sentido de preparação de todos os campeões olímpicos, das pessoas, dos jogadores mais experientes, né, eles vão agregando algo sempre na quadra. Em cada jogo a gente vai priorizar algum jogador, alguma formação, alguma tática diferente, mas sempre pensando e tendo na mente na melhor preparação para o Brasil. Como é que tem sido a tua vida nesse momento, né? Tu tem trabalhado no Catar, já treinou a seleção no Bahrein. Como é que tem sido essa tua rotina nesse momento, até mesmo em meio à pandemia? Como é que tem sido esse teu momento de trabalho? Eu venho atuando no Oriente Médio há mais de 8 anos. Tive a experiência de treinar a seleção do Bahrein, onde a gente disputou um campeonato árabe de seleções.
onde a gente teve o vice-campeonato, perdeu só para o Egito, que é uma equipe que joga a Olimpíada e bem forte. Depois que eu treinei a seleção do Bahrein, eu me transferi para o Qatar, né? Hoje treinei a equipe do Al Rayyan, hoje eu fui contratado pela equipe do Qatar Sport Club. E no Al Rayyan, a gente teve bastante sucesso, eu e a minha equipe. A gente até chegou a disputar o Mundial de Clubes aqui no Brasil, onde, representando a Ásia, é um efeito bem nobre, né, pelas dimensões do Qatar e pelas dimensões da Ásia, Irã, Japão, etc. e tal. A gente conseguiu essa vaga naturalmente, sem pagar, como aconteceu da última vez que o Rayyan participou. E, com tudo isso, a gente conquistou quase 15 títulos nesses 4 anos que eu fiquei à frente deles. Então, está sendo bom, está sendo proveitoso para mim como técnico, uma experiência diferente daqui do Brasil, mas muito positiva, né? E com essa pandemia toda, tendo efeito muito grande, especialmente no público, né? A gente jogando com ginásios fechados, então mexe um pouquinho com o calor do jogo, né? Aquela emoção da torcida ali perto, da vibração do ponto, a gente perde um pouquinho, ansiando logo para que isso acabe e para que todos possam assistir os jogos novamente de perto. E o que a gente pode esperar aí de adversários em Tóquio? A real análise será agora na VNL, né, onde as 16 melhores equipes e todas as equipes que disputarão os Jogos Olímpicos estarão lá. Então, depois de um ano sem competição internacional, nós temos algumas dúvidas, sim, e tudo isso vai se clarear lá, né? Durante a competição, durante os jogos, a gente viu a lista de todos os países que vão participar, a maioria deles estarão com os times completos, tanto os que vão disputar a Olimpíada, mas os que não vão, têm o Campeonato Europeu logo na sequência ali, depois da Olimpíada. Então, todos têm esse sentido na cabeça de preparar o time o melhor possível. Carlos Schwenk, muito obrigado pela tua atenção com a gente aqui. Boa sorte, sucesso. Grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade, sempre às ordens. Grande abraço para vocês também. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. A gente agradece a sua companhia. Mais esportes aqui na TVE. Você acompanha domingo às 11 da manhã com Joinville Juventude do Mato Grosso do Sul, jogo válido pela Liga Nacional de Futsal. Nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá!